Irmãos, a santa palavra do Senhor, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O pastor presbiteriano Philip Graham conta um dos seus escritos que Samuel Johnson ficou frustrado depois que terminou a sua obra-prima lexical, Dicionário em Inglês. Ele escreveu, depois que ele fez essa obra magnífica, dizendo as seguintes palavras: vi que uma pesquisa apenas gera outra, que livro se referia a outro, que procurar nem sempre significa encontrar, e que encontrar nem sempre significa conhecer, e que, portanto, a busca da perfeição era correr atrás do sol. E são palavras de Samuel Johnson, grande homem, escritor da Inglaterra, que fez o seu dicionário, que até hoje é usado lá. Olha, eu sei o que é correr atrás do sol. Eu me lembro, quando eu era criança, tinha uma montanha onde o sol se punha, e eu olhava o sol se pondo atrás daquela pequena montanha. Parece que o sol estava tocando aquele lugar. Eu falei com a minha mãe um dia: eu vou subir aquela montanha para ver o sol bem de perto, eu quero pegar no sol. Coisa de criança, né? Minha mãe diz: você não vai subir lá, é muito perigoso. Mas eu subi assim mesmo, né? Fui até lá, cansado, cheguei lá ofegante. Quando eu cheguei, eu olhei para cima, o sol estava muito alto. Mas a visão que eu tinha cá de baixo é que o sol estava tocando o monte, e eu queria correr atrás do sol. E eu fui subindo afoitamente o monte, a montanha, perdi meu tempo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito frustrado e decepcionado, não consegui pegar o sol. Mesmo aquela bola vermelhinha, não é? Quase sem calor para nós. Olha, irmãos, é isso que o Salomão de Eclesiastes vai nos falar aqui nesta noite. Inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que há certas coisas aqui nesta vida que nós não entendemos. Nós olhamos para o mundo, as coisas que acontecem aqui, ou até mesmo as coisas que acontecem pessoalmente com você, na sua família. Você, por mais que você procure entender,
você não vai conseguir entender. E você, na verdade, vai morrer com muitas dúvidas, e talvez morra com muitas dúvidas teológicas, espirituais. Então, nós vamos falar, irmãos, aqui nesta noite, que nós somos incapazes de compreender tudo o que acontece debaixo do sol. Eu quero dividir esse texto em duas divisões somente. No primeiro, versículos de 8, 16, 17, nós vemos que nós somos incapazes, porque a vida debaixo do sol é um enigma inescrutável. Por mais sábio dizê-lo aqui, por mais inquiridor que seja uma pessoa, diz Deus através do Salomão de Eclesiastes, nós estamos presos pela nossa finitude. Nós vamos até onde nós temos condições de ir. Nós entendemos até onde temos condições de entender. E batemos com a cabeça na finitude e voltamos novamente para o mesmo lugar de pesquisa que outrora iniciamos. Nós voltamos à mesmice para procurar entender as obras de Deus. Nós não temos condições, queridos irmãos, de saber exatamente o que Deus está fazendo agora neste bairro. Nós não temos condições, irmãos, de compreender muito menos o que Deus está fazendo nos recantos do Brasil. Talvez possa estar filmando algum evento agora e transmitindo ao vivo. Mesmo assim, você olha aquela cena e você não consegue entendê-la, porque estamos presos, irmãos, pela finitude. Estamos presos pela nossa incapacidade de entender as coisas. Mas essa busca para entender, essa inquirição dentro de nós, Deus colocou, ele falou no capítulo 3, que Deus colocou a eternidade dentro do homem. E o homem só será feliz, o homem só será realizado se ele viver à luz da eternidade com Deus. Caso contrário, ele vai ser um eterno inquiridor e ele não vai se descansar nas obras de Deus e muito menos na sua providência. Aqui nós vemos o Salomão que aplicou-se a conhecer, a saber a verdade no mundo. Ele disse que ele não dormia de noite direito. Talvez Deus esteja falando conosco aqui, irmãos, nessa noite, as preocupações da nossa vida, as ansiedades sobre o futuro, o medo do futuro, o que vai acontecer comigo, com a minha geração. Talvez você não esteja buscando com sabedoria, como Salomão estava buscando entender as coisas sobre a sua própria vida e o mundo. Mas talvez as ansiedades, as preocupações nos assaltam durante a noite, nós não conseguimos dormir, nós não conseguimos descansar. Talvez o Senhor esteja falando isso conosco: descanse na minha providência, fique quieto, vá dormir em paz. Deus, irmãos, está cuidando do mundo. Deus governa o mundo segundo o seu poder e a sua sabedoria. Eu entendendo, você talvez não entendendo, irmãos, não vai fazer diferença. Deus está governando o mundo, inclusive a sua vida pessoal. O que vai acontecer na sua vida daqui para frente, Deus já tem lá no seu script, Deus já tem na sua agenda. Então confie no que Deus está falando conosco nessa noite, irmãos. Quando as preocupações te assaltarem, lembra deste texto, você não vai entender todas as obras de Deus, inclusive com você não vai entender, mas em tudo é para entender, é para crer nele, creia nele, descanse, ele cuida de você, ele cuida da sua vida, ele cuida da sua geração. Irmãos, nós vemos tanta maldade, não é verdade? Tantas injustiças, tantas violências, né? Tanto estratagema humano. Vemos, como ele falou aqui,
justo sofrendo, o ímpio se dando bem na vida, vemos mortes violentas acontecendo, vemos demagogia, hipocrisia, mentira, tudo isso está no mundo. E como que Deus pega tudo isso e governa o mundo? Ele é poderoso e Ele é sábio. Ele sabe fazer. Ele sabe. Ele pega a maldade dos irmãos de José e constrói um futuro glorioso para ele. Os irmãos de José pecaram, sim, mas Deus usou tudo isso para expor a maldade dos corações dos irmãos de José e pavimentou, pegou a maldade, a inveja, a violência contra José e pavimentou o caminho até chegar ao maior mandatário do mundo daquela época. Deus sabe fazer. Deus sabe fazer. Vamos descansar nessas coisas. Tem aproximadamente um ano que eu vi uma imagem chocante que passou na televisão. Uma avó com sua neta andando no passeio, indo para a igreja. De repente veio um carro desgovernado, subiu no passeio e colidiu com a menina, jogando ela longe e ela morreu. Isso chocou o Brasil. O que aconteceu com o motorista, eu não sei. Mas que violência é isso? O carro estava em alta velocidade e pegou justamente a menina que estava segurando na mão da sua avó, estava indo para a igreja. Aí, você consegue entender isso? Porque na providência de Deus, Deus nos desviou o carro. Por que Deus não tirou aquele carro para bater naquela menina e matá-la? Por quê? Você não vai entender isso. Eu também não. Mas creia que o Senhor fez. É justo e é bom. E Deus usa a irresponsabilidade das pessoas. Deus usa o pecado das pessoas para estabelecer o seu governo sábio, santo e justo. O Senhor manda, irmãos. Ele governa. Ele é o Senhor de toda a história. É possível, irmãos, neste momento tenha criança sendo maltratada pelos seus pais. É possível que neste momento tenha crianças sendo mesmo marcadas com violência por pais bêbados, drogados, ou por maldade mesmo. É possível que tenha isso acontecendo agora. Você que criou seus filhos, você que tem seu netinho aí perto, você olha para ele, imagine se algo trágico acontecesse com ele desta forma, como você reagiria? E eu olho também o meu netinho que está engateando para casa, tentando balbuciar algumas palavras, e eu oro por ele, e fico pensando também que ele está inserido no mundo de maldades, ele vai para a escola, daqui a pouco ele está estudando. Irmãos, se nós ficarmos tentando entender todas as nuances da vida, todos os pormenores da vida, nós vamos ser levados à incredulidade. Mas nessa noite o Senhor, através deste grande sábio da Escritura, ele aplicou o coração, ele não dormiu, ele investigou, e ele diz que não tem jeito de saber. Há enigma na vida, há coisas que não dá para nós entendermos, mas nós precisamos crer na providência do Senhor. Mas aqui nós temos o segundo ponto, capítulo 9, versículo 1 a 6. A vida debaixo do sol é marcada por certezas e incertezas. Nós precisamos olhar todos esses eventos, todos esses acontecimentos, termos um olhar biblicamente, irmãos, para as voltas e as reviravoltas da vida. A vida tem, sim senhora, sim senhor, as voltas e as reviravoltas. Tem. Não pense você que não tem, porque tem. Se você ainda não passou por uma reviravolta, eu quero te alertar, você vai passar. Mas Deus já está tranquilizando o seu coração através das Santas Escrituras, que Ele está lá no céu governando a sua vida pessoal. E nada acontece com você ou a você sem a anuência
do governo celestial. Então, no versículo 1 aqui, capítulo 9, a certeza do cuidado de Deus. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso. Ele entendeu uma coisa, que o justo e o sábio, e os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Tudo, justo e sábio, todos os seus atos estão nas mãos de Deus. Isso nos dá conforto, irmãos, esperança neste mundo de vaidade, nos dá. Porque, irmãos, vivemos no mundo, como ele falou no capítulo 7 e também no capítulo 8, no mundo de injustiça, de maldade, onde os magistrados civis não cumprem com suas obrigações de aplicar a lei e a justiça, e nós estamos inseridos neste mundo de maldade, neste mundo de injustiça. Mas aqui ele constatou uma verdade do governo de Deus, soberania de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus. Ele cuida de nós. Na parte B do versículo 1, as incertezas sobre o futuro. Ele falou na primeira parte do versículo 1, a certeza que temos. Nós estamos nas mãos de Deus. Nós e os nossos feitos estamos nas mãos de Deus. Mas agora ele nos diz que devemos ter outra certeza. Não temos certeza como será a nossa vida futura aqui. Um rapaz que honra seu pai e sua mãe pode sofrer duros golpes na vida. Pode. Como eu disse, José era um rapaz que estava sempre ao lado do seu pai, da sua mãe, e sofreu duros golpes da vida. Uma moça que também está sempre ao lado da mãe, ajudando-a, pode não ser bem sucedida aqui. Ela pode sofrer reveses na saúde, nos sentimentos, ela pode sofrer muitos reveses. O que a Escritura diz é: honra seu pai e a sua mãe. Obedeça o meu mandamento. Mas dentro de uma soberania dos decretos ocultos de Deus, nós não temos certeza se vamos ou não sofrer reveses na vida, e ele chama isso aqui de amor ou ódio. Nós não temos certeza. Nós tão somente precisamos ficar escudados debaixo da promessa do Senhor e saber que o Senhor é bom e é justo. O Senhor é bom quando Ele abre portas, o Senhor é bom quando Ele fecha portas, o Senhor é bom quando Ele não permite que doenças destruidoras invadam o nosso corpo, mas também Ele é bom quando vem a doença. Ele também é bom nesse quesito. Mas o fato é que Deus, através da sua palavra, irmãos, nos diz aqui, nesta noite: você não sabe o futuro. Você pode programar na sua velhice. Na verdade, você nem sabe se vai ficar velho. As pessoas que já estão velhas já passaram por esta fase, mas você não sabe como será a sua morte, como será a sua vida. Você não sabe como serão os últimos minutos da sua vida. Como será? Você não sabe. Mas você precisa sair daqui nesta noite, que mesmo você não sabendo, você precisa saber que Deus sabe. E Ele diz que nós estamos nas mãos dEle. Nós estamos, irmãos. Que coisa maravilhosa nós temos aqui, através da palavra do Senhor. E o versículo 2. A certeza de que o justo e o perverso sofrem do mesmo mal. Do mesmo mal, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Todos nós estamos suscetíveis ao mal. Não é verdade. Venha a Cristo agora e todos os seus problemas serão resolvidos. Isso é mentira. Todos nada, talvez você vai ter mais problemas. Venha a Cristo agora
e mande, determine que este mal saia. Oh, não, você não sabe. Não seja tolo para acreditar nisso. Seu futuro está nas mãos do Senhor, meu querido, minha querida irmã, minha querida irmã. A sua vida está na mão do Senhor. Deus cuida de você. Deus sabe do que você precisa. E que mal que ele está falando aqui que acontece com todo mundo? Ele está falando sobre a morte. Essa é uma certeza que todos nós temos, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Estamos, irmãos, mais próximos da morte hoje do que ontem. Amanhã estaremos mais próximos da morte do que hoje. Estamos caminhando para a morte, não tem jeito. É o mal, diz Kohelet, é o mal que sucede ao que jura, ao que teme o juramento, ao que sacrifica a Deus, aquele que não serve a Deus, ao piedoso, ao ímpio. Todo este mal avassala a vida de todos. Todos vão morrer. Não tem como, irmãos, escapar. Mas mesmo assim, irmãos, ele está fazendo distinção aqui de duas classes de pessoas no mundo. Aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem. Não tem jeito de escapar dessa conclusão. Há, sim, um grupo de pessoas no mundo que temem a Deus. Ele defende a verdade, mesmo sofrendo infortúnios, mesmo passando por todos os percalços da vida, eles temem a Deus. Ele sabe que Deus está no céu. Mas o perverso é outra classe de pessoas no mundo. Não se importa com o sagrado, não importa com Deus, não se importa com a obra de Deus. E este perverso pode estar até mesmo dentro da igreja. Este ímpio pode estar até mesmo dentro da igreja. E não se importa. Ele leva a vida espiritual com desdém, a obra do Senhor com desdém. Esse mal vai acontecer, irmão. Ao que jura, ao bom, ao impuro, vamos todos morrer. E quando você vir um corpo dentro de uma urna, você vai olhar e dizer: este é o julgamento de Deus, é o juízo de Deus, porque a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado mata. Quem trabalha para o pecado, quem tem o pecado como o Senhor da sua vida, sabe que Ele vai te pagar direitinho. É a morte. Ninguém escapa, irmãos. Então, temos aqui, irmãos, também no versículo 3, a certeza de que a equivalência dos resultados terrenos é o mal. É uma certeza que a equivalência dos resultados terrenos é o mal. Isso é muito frustrante e decepcionante para nós, porque a providência de Deus em favor dos justos nem sempre é visível e tangível, nem sempre. Às vezes você olha assim, de que providência de Deus eu estou experimentando? Estou experimentando enfermidade, eu estou experimentando dissabores na minha vida, que providência de Deus eu estou experimentando? Mas nós estamos no mundo caído, queridos. Estamos no mundo infestado pelo pecado, pelo mal. Nós estamos neste mundo. E este mal vai acontecer. É lá na eternidade que o Senhor vai fazer separação entre ovelhas e cabritos. Bodes ficam à minha esquerda, ovelhas ficam à minha direita. Oh, queridos irmãos, é lá. Aqui não. Aqui é sofrimento, aqui é dor, aqui é lágrimas, aqui é choro, aqui é decepção, às vezes é frustrante, às vezes. Irmãos, se o Senhor não trouxer-nos aqui neste lugar para cantar e confessar os nossos pecados, se o Espírito de Deus não nos incomodar, não viemos aqui, irmão, nós não vamos, nós não conseguimos vir, não conseguimos, porque o desânimo bate.
A frustração bate sobre nós e Deus maravilhosamente enche o nosso coração de energia, de graça e nós nos despertamos e vamos. Sabe por que você ora? Porque Deus faz você orar. Sabe por que você busca Ele? É por causa de Deus, não é por causa de você. Você não vale nada. Nós não valemos nada, comparando aqui a vida debaixo do sol. Nós estamos suscetíveis aos mesmos males. Ele diz que não tem garantia de futuro, e ele diz que isto é um mal debaixo do sol, onde o justo deveria ter uma retribuição melhor, e às vezes ele tem pior. E o ímpio deveria sofrer os reveses da justiça aqui, às vezes não sofre. Ele diz, isso é também um mal. E o versículos 4 a 6, irmãos, ele fecha esta sessão dizendo que a certeza de que viver é melhor do que morrer. Viver é melhor, por mais que seja difícil a sua vida, viver é melhor do que morrer. A morte não é transformadora, a morte não nivela a todos com justiça, como afirmam alguns. A morte é o julgamento de Deus, a morte é o salário do pecado, mas ele diz que é melhor estar vivo. Por que ele vai explicar? Ainda dá tempo de consertar muita coisa. Os vivos, nós que estamos vivos, mesmo que nós erramos, irmãos, ainda dá tempo de consertar muita coisa. Ainda dá tempo de reconciliar-se com Deus, levar a vida cristã mais a sério. Enquanto você estiver vivo, ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados. Enquanto você estiver vivo, ainda dá tempo de consertar o seu erro. Há esperança para você. Correte compara dois animais diametralmente opostos aqui, o leão e o cão. O leão era um animal admirado, força, robustez. Ele é um animal determinado, e conforme a profecia que Jacó, velhinho, estava pondo a bênção sobre a sua posteridade, e ele põe a mão na cabeça, imagino eu, na cabeça de Judá, ele diz, você é leãozinho. E não é à toa que Jesus veio da tribo de Judá e é chamado o leão da tribo de Judá. Então o leão é um emblema fantástico, mas o cão não é como nós temos admiração pelos cães hoje. Não. Tem até alguém que chama os cães de filhinhos. Um exagero? Eu acredito que sim. Até tem aqueles que deixam até herança para os cães. Passa fortuna no nome dos cães. O homem chegou num nível de racionalidade incrível. Mas aqui ele compara que, coitado do cão, o cão era carniceiro, vivia fora das portas de Jerusalém, comendo lixo, não era bem-vindo dentro da cidade de Jerusalém. Não é à toa que Apocalipse dizendo, ficarão fora os cães, comparando os carniceiros do pecado, estão fora da Nova Jerusalém. Os cães não adentrarão a Nova Jerusalém. Aqueles que têm essa natureza canina, que não é manso e humilde de coração, aqueles que ficam comendo carniça no mundo, diz Apocalipse, estarão fora da Nova Jerusalém. Os feiticeiros também estarão fora da Nova Jerusalém. Mas aqui ele diz, irmãos, mesmo o leão tendo essa primazia sobre o cão, mais vale um cão vivo do que um leão morto. A situação inverte. O leão tem força, e se ele pegar um cão, coitado do cão, mas o que ele pode fazer se ele estiver morto? Aqui a comparação, irmãos, é deveras impressionante. Olha, irmãos, Deus nos fala nessa noite
Eu sei, há erros em nossa vida, precisamos consertar. É melhor consertar agora, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe. As coisas podem inverter daqui a pouco na sua vida pessoal. Eu posso nem chegar em casa vivo hoje, você também não. Há esperança para aqueles que estão vivos. Há esperança para nós, irmãos, de servir ao Senhor com entusiasmo, com alegria em nosso coração. Há esperança. E o verso 5 diz, por que a pessoa deve ter esperança? Por quê? Porque ela tem certeza de que vai morrer. Versículo 5 diz isso. Você que está me ouvindo aqui agora, e você que vai me ouvir depois, pelas redes sociais, você tem uma certeza, você vai morrer. E você não sabe o futuro, você não sabe o que vai acontecer. Então, você tem essa plena certeza de que você está caminhando para a morte. Se você tem esperança de alguma maneira obter recompensa aqui no além, ame agora. Expulsa o ódio e o rancor agora da sua vida. Viva como verdadeiro filho de Deus, neste mundo de futilidade, de fumaça, neste mundo de vaidade. Faça a obra de Deus com alegria e entusiasmo agora, porque pode amanhã você não fazer. Porque os vivos sabem que vão morrer, diz o Corrente. Viver, ele fala, é melhor do que morrer, porque o verso 6 diz que depois de morto não tem jeito de amar, e no contexto maior das Escrituras, amar é também perdoar. Se teve ódio e inveja aqui, diz Corrente, na sepultura não tem jeito de consertar ódio e inveja, não tem jeito. Os mortos não têm parte nem emoções que os vivos têm. Os vivos sabem que vão morrer, os mortos não sabem de nada. É claro que está olhando aqui debaixo do sol. Mas você que ainda vive, viva como cristão, viva com o olhar acima do sol, viva confiando no Senhor. Entrega, como diz o Salmo 37, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele tudo fará. E haverá, irmão, sim, a Escritura, principalmente do Novo Testamento, diz que haverá uma ressurreição geral e final, onde justos e injustos ressuscitarão. Quando a última trombeta tocar, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, não me perguntem qual trombeta nós estamos, que eu não sei. Quando a última trombeta tocar, vai haver a ressurreição geral e universal. Todos vão comparecer diante do Senhor. Apocalipse tem uma linguagem figurada em dizer isso, que os céus se enrolarão como pergaminho. Não tem jeito de fugir de Deus. Não tem jeito. O lugar que você olhar, o lugar que você estiver, Deus estará na sua frente. E está lá do tribunal, do trono branco de Deus. Mas as trombetas estão tocando. Trombetas são avisos de Deus. Trombetas ainda não são ais. Ais são julgamento de Deus. Mas as trombetas são aviso. Antes de Deus mandar os ais, Deus manda as trombetas. Toque as trombetas. E o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é tocando a trombeta de Deus. Tome cuidado, você, que leva a vida espiritual na bancarrota. Tome cuidado, a trombeta de Deus está tocando, está falando. Talvez seja a última trombeta, eu não sei. Talvez para muita gente vai ser. Talvez não, é certo que hoje, neste momento agora, tem muita gente já morrendo, sem chance de consertar nada. Diz Paulo que a ceia do Senhor também é um anúncio da morte e ressurreição de Jesus. O sacramento da ceia do Senhor, quando você participa, você está anunciando para o mundo que Jesus morreu e ressuscitou, e é também uma trombeta do Senhor. E esse texto, irmãos, também fala do desespero humano, da depravação do coração humano, a depravação total do coração do homem. Por outro lado, também,
mesmo tendo certeza da morte, o justo sabe no seu interior e pela revelação da Escritura, ele está cheio de esperança, porque o seu Senhor, o seu Salvador, morreu e ressuscitou. E nós vamos encontrar com Ele. Viva, irmãos, essa esperança no Senhor. Não olhe para as dificuldades achando que está acontecendo só comigo. Não, acontece com o pastor também. Acontece com todos nós aqui. Dificuldades, problemas, e às vezes você não vai entender. Mas você não tem que ter certeza dos porquês desta vida. Você precisa ter certeza de que Deus tem certeza e Ele sabe o que Ele está fazendo a você e a sua família. Ele cuida de você e da sua família. Que Deus maravilhoso nós temos, irmãos. Vamos orar, baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor.